O GEP está exatamente esse mês inaugurando um novo projeto, não é isso, Ricardo? Que é o projeto GEP TV. Um negócio bom, não é? Do YouTube, certo? Então vocês acessem o canal, todas as palestras vão ficar gravadas. Aí pense a responsabilidade para uma pessoa que adora ficar se movimentando para lá e para cá, e entra e sai, né? Como é que fica um negócio desse? Dando trabalho aí pro Ricardo, né? E vocês perceberam também que nós somos testados a todo momento. Vocês observaram aí a boa luta dos nossos amigos aqui, tentando colocar esse equipamento para funcionar, não é isso? E aí, de repente, não dá, né? Foi dito, não, Silvana, não dá certo. Eu, ok, tudo bem, né? Aí eu lembrei assim, ora, se Jesus falava para multidões em uma época que não tinha absolutamente nada de tecnologia, existia sim a tecnologia do amor. Então, com computador, sem computador, nós estaremos aqui, eu e a espiritualidade, todos nós, trabalhando esse tema que é um tema lindo, a figueira seca. E aí, na hora, gente linda, que assim, ok, tudo bem, aí eu disse, vou só me norteando aqui, aí que o companheiro colocou para cá, e aí pronto. É uma coisa interessante, né? Demais a vida. Então vamos hoje trabalhar o tema figueira seca. Lá atrás todo mundo está escutando, tá? Se vocês quiserem vir aqui para a frente, vocês podem vir, viu? Até porque tem a questão da espiritualidade que fica colocando passe lá atrás, viu? Se eu fosse vocês, eu vinha mais para frente. Eu tô brincando, né? Todos os espaços aqui estão ocupados pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Quem aqui já estudou esse linda parábola figueira seca? Levanta o braço. Né? Então pronto. 2, né? Então, no Evangelho, né? Quando eu pergunto, é porque cada pessoa, em algum momento da vida, que leu do formato que essa pessoa é nesse momento. Então, pode ser que essa parábola, amanhã, depois, a Silvana vá trabalhar de uma outra forma. O ensinamento é o mesmo. Agora, a nossa compreensão pode alterar, pode ampliar para entender mais o sentimento da parábola. Porque, vamos lá, Jesus falava por parábolas. Por que ele falava por parábolas? Porque uma das justificativas, naquela época, as pessoas que o acompanhavam não tinham a instrução ainda adequada para uma compreensão maior. E ele falava a linguagem do povo. Assim como nós hoje estamos falando, a mesma coisa. Só que naquela época existia a parábola baseada em vários exemplos, né? Essa parábola que é a figueira seca, então vamos lá, né? Vamos pensar, naquela época existia uma quantidade enorme de árvores. Vocês, quando estudam, devem ter já observado, né? Devem ter observado que em muitas situações aparece a figueira, aparece a videira, não é? Aparece a videira também, não é verdade isso? Então, em muitas, né? Vinhas. Então, os elementos que Jesus utilizava eram de acordo com o contexto. A pesca. Então, todas as parábolas giravam em torno do que já existia, né? E eu tentando fazer com que ele funcione, olha, como se esses aparelhinhos obedecessem a gente, né? Eles fazem o que eles querem, né? Eles fazem o que eles querem. Então, o
o nosso tema da parábola da figueira seca é a parábola da figueira estéril. Quem aqui tem crianças no Digi? Quem aqui tem crianças no Digi? Quem? Ninguém? Ah, vocês precisam conhecer o Digi. Precisam conhecer o Digi, né? É bom demais. Então, no Digi, Silvana, o que é que isso tem a ver com a parábola? Tudo. Porque no Digi, as colegas que trabalham no Digi utilizam dos elementos para as crianças compreenderem. E naquela época, quando Jesus falava, ele já falava pensando na Silvana, na Maria, no Ricardo, em nós hoje. Porque a fala dele é atemporal. E nós somos crianças ainda, espiritualmente falando, da mesma forma que o Digi trabalha com as crianças também. Então ele precisava falar para que nós, séculos e séculos, milênios depois, entendêssemos. E ainda hoje estamos tentando entender a fala de Cristo, a fala amorosa. E aí, essa imagem aqui são figos. E aí eu trouxe a explicação aqui do que é uma figueira. Pelo professor adjunto do Departamento de Produção Vegetal, Sarita Leonel. Quando ele vem colocando que a figueira é originária da Ásia Menor e da Síria, na região mediterrânea. Foi pela primeira vez cultivada e selecionada pelos árabes e judeus, numa região situada no sudoeste da Ásia. É uma das árvores mais antigas cultivadas no mundo, desde os tempos pré-históricos. Aqui ele vem falando, sobre o Vale do Rio Jordão, ao norte de Jericó, e sobre o figo, que é um dos alimentos mais populares daquela região, até hoje, o figo e as uvas. Inclusive no Líbano, naquela região, essas árvores crescem nas ruas, nas calçadas mesmo, nos pomares, que sustentaram a humanidade desde o começo da sua história. Os frutos foram utilizados como alimento dos atletas olímpicos adiantados e oferecidos aos vencedores como a primeira medalha olímpica. A planta foi descrita em muitas passagens bíblicas como árvore sagrada e respeitada pelos homens. Olha, vejam bem, Silvana, mas o que é que tem isso a ver? É com o contexto da época, Contexto da época. Toda história traz um contexto, e isso é para entendermos o contexto do Cristo, do nosso Jesus, aonde é que ele estava. O que representa isso? E aqui está a parábola. Quando saíram de Betânia, Jesus e a multidão, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. Do dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Como falamos aqui no Nordeste, ela ficou seca em vida. Já escutaram esse termo? Assim foi a figueira, seca em vida. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com efeito acontece. Em Marcos. E isso aparece no Evangelho de Marcos. Aí nós vamos destrinchar isso, que é isso?
E no nosso trabalho, o contexto da época, a parábola da ação, Jesus tem fome, figueira temporã, folhas, frutos, figueira seca. Naquela época, as parábolas também eram ensinadas, e aí tem diversos exemplos, né? Diversos exemplos, que as parábolas eram ação, como um teatro. Por que, Silvana? Para que o povo entendesse, porque nós somos seres que precisamos de símbolos, de muitos símbolos, para compreendermos as situações. Símbolo do Natal, não é? Que aí tem toda uma cor, símbolo da Páscoa. Então, o ser humano é ainda um ser que precisa de símbolos para fixação mental de uma ideia. Naquela época existia muito a parábola de ação. E esse trecho aqui é o trecho que Jesus sai de Betânia e vai para Jerusalém. Era perto, gente, era bem perto. E aí ficamos também observando que a figueira aparece em as árvores aparecem em muitas situações. Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto às correntes da água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, vejam bem a história, Cristo sai de Betânia. Quando ele passava por Betânia, ele ia à casa dos amigos dele. Quais esses amigos? Lázaro, Marta, Maria. E a história conta, né? As duas irmãs, uma mais afeita aos trabalhos espirituais, às questões espirituais, e Marta nos afazeres da casa, né? Na limpeza, na organização. Então, vocês acham que Marta não ofereceu um alimento, um desjejum, um quitute para Jesus, considerando que ele lá estava e que ele ia seguir viagem? Muito improvável. Concordam? Vocês concordam? Quando chega uma visita à casa de vocês que vai pegar viagem, né? É natural oferecer um café, um bolo, né? Uma tapioca, um cuscuz, não é? Naquela época é do mesmo jeito, de acordo com os alimentos da época. Então, que fome era essa de Jesus, meu povo? A fome de Jesus era de comer figo mesmo? Provavelmente não. Nós vamos descobrir, né? E no outro dia, quando saiu de Betânia, ele teve fome. Olha, veja bem. E aí vai lá e não achou figo, senão folhas, porque não era tempo de figo, era uma figueira temporã. Era uma figueira temporã. E o que representa, Silvana, uma figueira? O que representa uma figueira na nossa vida? O que representa uma árvore naquela época, na circunstância de Jesus? A figueira representa as individualidades, nós. Representa as coletividades, as nações, o mundo, o país. A figueira é representação de algo. E aqui está ele aqui, né, com os discípulos, e o povo de Deus é a vinha do Senhor. Então, essa individualidade é exatamente a pessoa. Nós somos essa figueira. Nós somos a figueira. Aí cabe a gente, né? Vamos ver se somos uma figueira seca ou uma figueira com frutos, possibilidades de fruto. Na representação da figueira dessa parábola, a figueira é o símbolo de Israel. Isso está no Evangelho de Lucas. Porque era o símbolo de Israel. Vamos lá. Muitas regiões receberam missões, tarefas. E Israel recebeu a tarefa de impulsionar a espiritualidade, o sentimento de amor para passar para as outras nações. Grécia recebeu do intelecto e a tarefa de
de Israel daquela época, o contexto, vocês estão percebendo que eu estou colocando lá, né? Lá naquela época. Era o contexto de ser luz para as nações, levar os ensinamentos à fala de Jesus. E aí vamos lá analisar a questão 780 do Livro dos Espíritos. Israel estava encarregado de levar o progresso de uma outra ordem, o progresso no que se fala de sentimento. A lei do progresso se manifesta em duas formas, o progresso intelectual e o progresso moral. Vocês percebem isso, gente boa? Progresso intelectual e o moral. Atualmente, isso tá bem andando bem juntinho, progresso intelectual e o progresso moral. Olha aí, eles tocam. A Milton tem toda a razão. E o Ricardo aí se acabando. E foi ele que disse para desligar o celular. Pensa um negócio desse, né? Eles tocam, tá vermelho, ele tá igual um tomate vermelho. Eles têm a mania de tocar esses celulares desse jeito, né? Aí, vamos lá. O progresso moral, ele não caminha de acordo com o progresso intelectual. O progresso moral nem sempre acompanha. Olha, isso aí escrito no Livro dos Espíritos, viu? Aquela época. Pode acontecer que o adiantamento intelectual promova a melhoria moral, desde que o homem tenha compreensão do bem e do mal, através do livre-arbítrio. Essa compreensão favorece o desenvolvimento do livre-arbítrio, permitindo que as pessoas façam escolhas mais responsáveis e, consequentemente, mais acertadas. A existência dos povos ou pessoas instruídas, mas pervertidas, indica que lhe falta o desenvolvimento do senso moral, que cedo ou tarde virá. Então, o progresso completo constitui o objetivo. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a um equilíbrio. Nascemos, fomos criados por Deus, somos seres simples e ignorantes. Somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes. E aí o que acontece? À medida do desenvolvimento de cada espírito, nós vamos adquirindo, através do livre-arbítrio, as condições necessárias para a nossa evolução. O danado da vida é quando pensamos que a evolução tem que ser da forma absolutamente intelectual. E aí, se a gente pensar nisso, aí vamos lá para a história. Quantos espíritos inteligentíssimos, utilizaram a inteligência para fabricação de bombas, fabricação de câmeras de gás, fabricação de algo danoso para uma sociedade. Quantos e quantos, não é? Porque o intelecto prevaleceu, mas o sentimento do amor ainda não estava bem desenvolvido, como ainda não está hoje bem desenvolvido, para chegar a um equilíbrio, mas vamos chegar a esse equilíbrio. Então, individualidade, comunidade, nações, somos figueiras. Somos figueiras. Olha aqui, nós somos figueiras, né? Todos nós. Concordam que nós somos figueiras, que nós somos uma árvore em relação a esse contexto? Silvana, eu nunca pensei que eu era uma árvore, muito menos uma figueira que eu nunca vi na vida, né? Vamos nos transportar para essa situação, né? Agora, tendo-se, porém, Jesus, quando se aproximou da figueira, ele só achou folhas, muitas folhas. Olha aqui, lotada de folhas. O Senhor Jesus encontrou a figueira em uma região conhecida como Casa dos Figos. Jesus sentiu fome, mas nada encontrou senão folhas. Folhas, pense a decepção de Jesus. Chegou lá com fome, só que é uma outra fome, não é? E encontrou folhas.
E o que é isso? Que folhas são essas? Qual é a representação das folhas? As folhas aparentam, elas representam uma aparência, de algo que não frutificou, de algo que não tem frutos. Então, nós, enquanto pessoas, considerando que somos figueiras, nós temos apenas uma folhagem vistosa, só folhas que nós temos apenas a aparência do bem. E aí essa pergunta nós temos que estar sempre fazendo para a gente, sabe? É só capa, é só aparência, porque o que vai contar, o que conta é o que manda o coração, é a essência. Então, será que a nossa roupagem, ela acompanha o que nós sentimos, o que nós pensamos? E aí eu vou contar uma historinha que eu escutei de uma palestra do Haroldo Dutra, certo? Desculpe, Haroldo Dutra não, é do Arthur Valadares, né? Os dois são maravilhosos, né? Então, quem contou foi o Arthur Valadares, né? Tem essa fala dele aí nas palestras dele. E que um expositor, um palestrante, né? Espírita, sempre falava tudo muito bonito. E aí havia um senhor que ficava sentado lá atrás. Cada vez que o palestrante ia, esse expositor, havia essa pessoa que estava sentada lá atrás, esse senhor. Aí, sabe o que foi que aconteceu? O tempo passou e o palestrante desencarnou. Pense, Ricardo, desencarnou, né? Quando chegou, né, na esfera espiritual, depois de um determinado tempo, claro, né? O tempo das coisas, né? O tempo de Deus, ele já estava pronto para o trabalho. E aí, quando ele falando com o espírito que estava acompanhando ele lá, nessa outra tarefa que ele ia executar, ele disse: olhe, meu irmão, eu vou chamar o coordenador aqui para falar com você, para orientá-lo nessa nova missão aqui do plano espiritual. Aí ele tá certo. Aí, quem entra? Aquele senhor, envolto num raio de luz, a coisa mais linda do mundo. Chegou aquele senhor. E aí ele ficou assim, como a gente diz no nosso Ceará, passado, né? Passado. E aí, quando ele chegou, obrigada, Ricardo, passado. Vocês estão vendo aqui como o negócio né, online, né? Antes do microfone diminuir, Ricardo já está aí, esse ser do bem, não é? E aí chegou esse senhor envolto nessa lindeza de luz. Aí ele disse assim: é o senhor que vai me orientar? Ele disse: sim, sou eu. Aí ele disse assim: mas como? Né? O senhor era aquele que ficava ouvindo as minhas palestras. Aí o senhor, esse espírito evoluído, disse assim: sim, eu ouvi tudo durante muito tempo e eu fiz exatamente tudo que o senhor falava. Aí pense um negócio desse, né? E aí ele evoluiu. Aí o que é que isso tem a ver com a gente? Tudo. A folhagem. Então a gente tem apenas uma folhagem vistosa, só aparência do bem. E aí vamos pensar, como são os nossos pensamentos? Como são nossos sentimentos? Vocês percebem isso? Que a figueira tinha apenas a folhagem, ela não tinha frutos. E era o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada de bom produzem, certo? Aquela beleza de serra, que é longe, e de repente chegou perto, né? Não vai para frente. E aí
cabe uma mensagem para a gente, né? Cabe uma mensagem para a gente. Eu sou folha, apenas folha. Essa minha folhagem, ela me acompanha sempre. Reflexões, reflexões. Vamos seguindo, né? Porque nós precisamos dar frutos. Toda árvore precisa dar frutos. Toda nação precisa produzir bons resultados, porque a figueira representa as nações, representa as comunidades, representa as pessoas. O que significa dar frutos, segundo João? O que significa? Frutificar, porque toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Vocês já devem ter escutado, falado, vivenciado situações em que ideias brotam e elas não vão para frente, né? E muitas vezes pensamos, mas puxa vida, eu tive uma ideia tão bacana, tão boa, e eu não consegui colocar em prática. E outra pessoa colocou em prática. Por que que isso aconteceu? Porque a outra pessoa foi atrás e produziu os frutos e deu certo, né? Então, aí vem lembrando a parábola dos talentos. Todos nós temos talentos. Então, o que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Nós estamos enterrando, nós estamos multiplicando, o que é que nós estamos fazendo, guardando? O que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? O que é que o expositor, o que é que a Silvana faz quando ela fala sobre um determinado tema e ela não pratica? Eu não posso perder essa encarnação não, meu povo, viu? Posso não. Faço tudo para eu não perder essa encarnação. Por que, Silvana? Porque eu tenho que produzir os frutos. Porque eu não posso ser só folhas. E depois que eu escutei essa fala do Arthur Valadares, contando essa história, aí quando eu escutei, eu voltava, ia para frente e voltava, eu me arrepiava todinha, né? Eu digo, meu Deus, me ajuda para eu não perder essa encarnação de jeito nenhum, entende? Porque nós precisamos frutificar. E aí vai uma reflexão na atividade de vocês, nas atividades profissionais, na casa, aqui na casa. Há oportunidades, há muitas oportunidades. Então vamos sempre pensar nessas oportunidades de frutificar, né? De frutificar, porque toda árvore que não produz frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. E aí vem Jeremias colocando, eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueira, as folhas estão secas, o que lhes dei será tomado deles, não é? Tomado. Então, quais motivos da não produção do fruto? Quais motivos? Considerando, como eu coloquei anteriormente, que nessa parábola a figueira era a representação do povo de Israel, naquele contexto, né? E olha que Jesus, saindo de Betânia para ir para Jerusalém, já estava perto de ir para o Calvário dele, né? Perto de ir para a finitude segundo a terra, não é? Que é um espírito iluminado de luz. Quais os motivos da não produção dos frutos? Ficaram presos nas idolatrias, nas guerras, no orgulho racial, na fixação na folhagem, nas aparências, no que é de fora. Egoísmo, orgulho, presos na soberba do conhecimento humano. Conhecimento humano, o lado intelectual, como nós vimos na questão do livro dos Espíritos. E se não for colocado em prática, de nada vale. Então, esse aprisionamento na intelectualidade coloca o sujeito humano muitas vezes longe da mão de obra. Pensar demais, muitas vezes, dá um trabalho muito grande e é uma justificativa para a não ação. No diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus diz a Nicodemos, você está muito preso
preso à leitura, né, da lei escrita. Você precisa sentir a lei de Deus, do diálogo lindo que tem Jesus e Nicodemos. Então, essa fixação nas folhagens, esse negócio aqui chamado egoísmo e orgulho, é um dos entraves para o nosso desenvolvimento espiritual. Eu aqui de olho, viu, Ricardo, no relógio. Tu tá também, né? Ricardo é o espírito amigo obsessor do bem, entende? Do bem, que eu olho para ele e ele olha para mim e ele fica vermelho e eu olho para o relógio. A comunicação é perfeita, é telepatia na veia, né? E palavras têm fé, têm poder, meu povo. Vocês já escutaram isso? Escutaram da mãe de vocês, né? Das avós, dos pais, que a palavra tem poder. Jesus apenas falou e a figueira seca. Logo depois, ele ensina que se tivermos a fé verdadeira, podemos até mover montanhas, porque vamos combinar. Jesus amoroso, doce, gentil, ele não ia esturricar uma figueira, vocês percebem isso, né? Ele não ia amaldiçoar, não é? Ele não ia fazer isso. Como é que um ser de luz vai amaldiçoar uma criação divina do Pai dele, de Deus, não é? Então vamos compreender esse contexto. Ele ensina que se tivermos a fé verdadeira, podemos até mover montanhas. Se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que aconteça o que diz, assim ele será feito. Isso está em Marcos, né? A nossa fé, a nossa construção de fé. E aí, o que é que isso tem uma relação com essa parábola? Nós precisamos da nossa evolução espiritual, do nosso fortalecimento espiritual. Porque na hora do vamos ver, no sentido da dor, da bênção da dor, é o fortalecimento espiritual que nos coloca de pé. É só isso. É o fortalecimento espiritual. Silvane, quando é que começa? Desde que você nasceu, meu irmão, né? A partir de todas as experiências, oportunidades, a partir do livre-arbítrio, da reforma íntima, nós vamos fortalecendo o nosso ser, o nosso espírito. A nós, né? Nós somos espíritos. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Olha a história da fome. É claro que Jesus não estava com fome de comer figo, né? Porque lá quando ele saiu de Betânia, com certeza a Marta já tinha dado uma comidinha para ele, entendeu? A fome dele era de uma outra ordem. Então, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aí a gente se reporta aqui da mulher samaritana, entende? E aí a comida é fazer a vontade de Deus, daquele que me enviou para concluir a sua obra, né? Vocês são calados assim mesmo ou é só hoje assim comigo? São calados? Porque só há uma situação, sabe, Ricardo, assim, né? Duas opções. Ou estão achando um saco, já entenderam tudo, né? Já leram essa parábola várias vezes, não é isso? Não? Ou a outra opção? Atenção, não é? Atenção. Então, olha aí passando, né? As pessoinhas queridas. Então, vocês falem, viu, meu povo? Vocês falem. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto, porque é a nação escolhida para encaminhar a espiritualidade, o sentimento do amor para as outras nações. Quando vi os antepassados de vocês, porque antes de Jesus muitos vieram, Deus já tinha enviado outros mensageiros. Foi como ver os primeiros frutos de uma figueira, mas quando eles se afastaram do caminho do bem, a coisa degringolou, não é? Por conta daquelas coisinhas que eu coloquei aqui, né?
do orgulho, do egoísmo. E esse povo a gente pode fazer uma representação nossa, nós somos essa figueira, né, também. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira, nem figos na figueiras, né? As folhas estão secas. Quais são os meus frutos? Qual o fruto da Silvana? Qual o fruto do Ricardo? Qual o fruto da Maridalva? Não é? Quais são os nossos frutos? A semeadura é interna. Quem esteve aqui quando eu vim falar sobre o semeador? Levanta o braço. Você estava? Estava não no semeador? Não? Ninguém, Ricardo, você, né, Ricardo? Eu não disse que é obsessor, ele tem que estar, não é? Na parábola do semeador, se fala dessa semeadura interna. Gente, o plantio é do coração, é de dentro para fora. É como ferida que cicatriza, é de dentro para fora. Então, o plantio é interno. Pessoal do passe saindo, né? E o relógio. O que nós temos feito com o conhecimento que nós adquirimos? Lembra da questão do Livro dos Espíritos, que o conhecimento moral, o conhecimento intelectual, que eles não estão juntinhos. Como tem sido aplicado esse conhecimento? Será que Jesus continua buscando os figos? Será que ele continua buscando os figos? Ele continua buscando a gente, os nossos frutos? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, e pelos frutos, portanto, que os reconhecerei. Não somos reconhecidos pela nossa folhagem, pela nossa aparência. É o que fala o coração, que vai nos colocar no patamar, pela questão do livre-arbítrio, na nossa construção espiritual. São os nossos frutos, frutos de toda uma ordem. Gente, não precisa ninguém ficar preocupado em fazer grandes obras e grandes missões. As grandes obras e grandes missões, elas começam por pequeninas situações. Na nossa casa, no nosso trabalho, na casa espírita, com o nosso vizinho, porque nós nascemos nas famílias que precisamos, que necessitamos. Não há erro de endereço na obra de Deus, não há. Encarnamos exatamente onde precisamos estar. Então, será que Jesus continua buscando os frutos? Alguém falou? Eu vi direitinho alguém falando, eu fiquei tão feliz, eu me arrepiei aqui, né? O que acontece com ela quando não produz frutos, né? Aí vamos lembrar da lei belíssima, que é a lei da destruição. É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso a que chamais de destruição não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Olha aqui, isso aqui, esse nosso planeta, ele vai se transformar em um planeta de regeneração. Mas é o planeta que vai? Não, somos nós árvores, né? Não tem essa passagem, o planeta não vai passar. Somos nós, enquanto árvores, que temos que cuidar dos nossos frutos e aparar a nossa folhagem, né? Poda de árvores mesmo, né? Essa transformação, mundo da transição. Vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Jesus é o modelo e será sempre, e guia, enviado por Deus. Antes dele vieram outros. E Deus chamou Jesus, que se disponibilizou a governar esta terra, esse planeta Terra, para ensinar. Vocês percebem como nós somos ainda espíritos bem infantis, bem imaturos, igual os meninos hindu dizem, que a gente precisa ali de um norte, de um controle, e assim Jesus faz isso com a gente. Eu sou a videira e vocês os ramos. Silvana, ele fala tanto em videira e figueira, exatamente como eu falei, o contexto de Jesus naquela época.
era permeado de árvores, porque isso a gente tem que compreender, não é? A videira e a figueira, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. Aí vem o fortalecimento espiritual a partir do norte, do norteamento de estar com Jesus no nosso coração. O registro mais evidente e memorável que Allan Kardec, aí eu trouxe isso para ilustrar, publicou sobre o desenho mediúnico, foi o da cepa, ramo da parreira, expressada no capítulo Prolegômeros, em O Livro dos Espíritos. Olha aí, que bonitinho, né? Colocará no cabeçalho deste livro a cepa que te desenhamos. Ela é o emblema do trabalho do Criador. Aí estão reunidos todos os princípios materiais que representam o melhor corpo e o espírito. O corpo é a cepa e o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem purifica o espírito pelo trabalho e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito conquista conhecimentos. Gente, a batalha é Silvana com a Silvana, é Ricardo com o Ricardo. A batalha é nossa. A batalha é a gente, nós temos que vencer a nós mesmos. Nós temos, através do fortalecimento espiritual, nos proteger de nós mesmos para fazermos escolhas assertivas, de acordo com o modelo que Jesus explica para a gente. E aí vem Paulo, na carta, na Epístolas aos Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Silvana, é muita coisa. Claro, nós somos espíritos imortais, nós estamos em construção. Através da reforma íntima, do orar e vigiar, nós vamos construindo isso e reduzindo os nossos vícios, transformando-os em virtudes. E aí, cabe a gente pensar, eu sou isso aqui, eu quero ser isso, ou eu quero ser essa figueira cheia de figos, de obras. Nossa, está na nossa mão essas escolhas. Por quê? Porque Deus coloca tudo o que necessitamos. Ele coloca a chuva, Ele coloca o sol, Ele coloca a terra como adubo. Só não pode colocar frutos para a gente. Vocês percebem isso? Nós somos essa árvore, Ele nos deu e nos dá diariamente todas as oportunidades para frutificarmos. Mas Ele não pode fazer isso por nós. Por que Ele não pode fazer isso por nós? Por respeito. Por respeito. Nós somos partículas divinas. Fomos criados por Ele. Então, por respeito à nossa capacidade de decidir, nós podemos produzir frutos ou não. É como um pai e uma mãe, como nós, enquanto maternidade e paternidade. Cria seus filhos, fornecemos tudo o que é necessário para eles, mas nós não podemos viver a vida deles. E o pai ou uma mãe, pai e uma mãe, quando tentam o tempo inteiro dar tudo o que é necessário, colocar na boca o alimento, essa criança não aprende a mastigar. Vocês percebem? Então, por amor, Deus nos coloca na condição de produzir frutos. Ele não pode fazer isso por nós, porque Ele já criou todos nós enquanto árvores, né, prontos para frutificar. E aqui, nessa ilustração, nós vamos colocando essa parte aqui, essa outra, esse terreno, esse solo aqui, esse outro aqui. De que lado nós temos que ficar? Como são as nossas escolhas diárias, né? O que é que eu estou lendo? O que é que eu estou assistindo? O que é que eu estou divulgando? A fome de Jesus, o fruto que Ele espera da gente, é que nós possamos transmitir a lei do amor. O fruto é a lei do amor. Esse amor que foi colocado
por Jesus, né, partir da presença, do coração. Então, gente boa, nós temos sempre que pensar o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, no planeta Terra, quais são os nossos valores, quais são os nossos limites, quais são as nossas possibilidades de dar frutos. Onde é que engancha? Quais são as situações que eu preciso vencer a mim mesma? O que é que eu tenho que separar? Eu tenho que separar o joio do trigo? Eu tenho que, através do meu livre-arbítrio, fazer a minha reforma íntima, orar e vigiar a mim, não a vida dos outros. Vocês percebem? Não é? Para produzir bons frutos. Geralmente as pessoas fazem assim uma relação de coisas para fazer, de metas a cumprir durante o início do ano. Não é verdade? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma opção de coisa. Aí vai uma dica. Vamos fazer o que Santo Agostinho fazia, ensinou para a gente. Ao final do dia, Santo Agostinho parava, pensava: o que é que eu fiz hoje? O que é que eu posso fazer amanhã diferente de hoje para melhorar a vida das pessoas? O que é que eu tenho que extrair de mim, transformar isso para eu viver melhor, fazendo bem para uma coletividade? Então, isso se chama reflexão, isso se chama construção de reforma íntima, fortalecimento espiritual. Então, nós estamos no mês de agosto, segundo semestre, oficialmente iniciou na semana. Vocês devem ter percebido que as ruas estão movimentadas, crianças voltando aos colégios, né? Então vamos pegar esse gancho de começo, de recomeço, para retirar as nossas folhas secas, a nossa folhagem vistosa e compreender que temos possibilidade sim de fornecer bons frutos para a humanidade. Nós temos todas as possibilidades. Por quê? Porque existe um modelo de guia, de luz, de amor, que produz bons frutos diariamente, que é Jesus, o nosso Cristo governador do planeta. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus. E aí nós encerramos a nossa fala e vai a sugestão. Leiam a parábola da figueira seca para alimentar a nossa vida, né? A vida de cada um de nós. E nos momentos de dificuldades vamos sempre lembrar que se tem uma árvore tem possibilidade de dar fruto. Então nós temos toda a possibilidade de, através do fortalecimento espiritual, sermos úteis, né? A uma comunidade, a uma casa, a uma nação. Então, muito obrigado por todos, muito obrigada, né?